Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista. O Ministério da Economia anunciou um crédito de 20 bilhões de reais para pequenos e médios microempreendedores, microempreendedores individuais, além de micro e pequenos empresários. Para falar sobre esse e outros projetos, a gente recebe a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. Seja bem-vinda a essa entrevista, secretária. Obrigada. Olá a todos os telespectadores da Rede Record. Prazer estar aqui. Muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. A gente começa falando sobre a ampliação da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para 35%. E a gente começa perguntando como é que isso pode afetar a economia, o que é que essa redução vai gerar de benefício na economia nacional. Bom, nosso governo tem atuado por orientação do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, para a gente transformar o excesso de arrecadação que vem ocorrendo, fruto de uma atividade econômica mais forte, a gente está com excesso. Então, preservada a nossa meta fiscal, ou seja, estamos com as contas controladas, todo o excesso que a gente vem tendo e observando, a gente está tentando transferir isso para o setor produtivo, para as empresas e para os cidadãos. Então, já havia tido uma redução de IPI de 25% no início de abril e a gente aprofundou essa redução agora para 35%, beneficiando mais de 400 mil empresas de forma direta e 1 milhão de empresas de forma indireta. Então, além de dar um pulso na produtividade e na retomada econômica, o nosso objetivo é baratear as mercadorias para os consumidores. Então, geladeira, máquina de lavar roupa, pra você ter ideia, só na geladeira, um imposto que era 13 vem para 5, máquina de lavar roupa 5. Então, a nossa expectativa é que milhares de produtos tenham seus preços reduzidos em função dessa medida, além da gente dar um estímulo de produtividade para o setor industrial brasileiro. Quer dizer, movimenta praticamente todos os setores da sociedade, da economia, esse aumento de arrecadação e essa redução no IPI? Sim, toda a indústria de transformação. Então, você vai desde melhora de mais competitividade para o Brasil na indústria, né? A gente quer reindustrializar o Brasil, o ministro Paulo Guedes sempre diz isso, e também baratear as mercadorias. A gente sabe que os impostos têm um peso alto no preço final das mercadorias, então essa foi mais uma medida nessa direção para que a gente transforme esse excesso de arrecadação em redução de impostos. O governo já tinha adotado lá atrás, lá a gente fez um esforço enorme de aprovação daquele PLP 11 no Congresso Nacional, onde o governo zerou o PIS/COFINS do diesel. Então foram 20 bilhões de reais gastos, né, colocados pelo governo federal para zerar o PIS/COFINS do diesel e ter um efeito de até 30 centavos de redução do diesel na ponta. A gente está tentando também atenuar esse efeito do conflito da guerra da Ucrânia com a Rússia. Infelizmente, nesse mesmo PLP 11 foi aprovada uma regra de transição pelo Congresso Nacional. Foi um PLP relatado pelo senador Jean Paul Prats, que era um senador de oposição. Um diálogo amplo feito. Foi aprovada uma regra de transição para o ICMS, então o combustível, 1/6 dele é o governo federal, 2/6 é a Petrobras, 3/6 é a ICMS. Então o ICMS tem um peso grande e essa regra de transição, baseado numa média dos últimos 60 meses de ICMS, permitiria a redução de outros 30 centavos. Infelizmente, após a aprovação do projeto, os governadores fizeram uma reunião do Concefaz, os secretários de Fazenda, e a média nacional do ICMS no litro do combustível, que era 73 centavos, foi congelada em R$1. Então, não só não caiu o que a gente esperava, como com essa medida, os estados capturaram todo o incentivo de PIS/COFINS que o governo federal tentou dar, mas o efeito hoje foi nulo. A gente espera que eles revejam essa decisão e tentem dar estímulo para atenuar impostos também nos combustíveis, que tem um peso grande na cesta da população brasileira e principalmente o diesel no custo de produção, já que o Brasil gira sobre rodas, né? Agora, existe essa estimativa do Ministério da Economia nessa redução para a geração de investimentos na ordem de 533 bilhões de reais nos próximos 15 anos. De que maneira isso poderia alcançar esse objetivo? Como eu falei, quando você promove uma redução de impostos, você aumenta a produtividade das empresas e aí você gera incentivo para que se produza mais, porque o retorno sobre o capital investido aumenta. Então, essas são estimativas da Secretaria de Comércio Internacional do Ministério. O Brasil foi aprovado para estar caminhando a passos largos para entrar na OCDE, que é uma corrente de comércio global bastante relevante.
E a parte tributária é um aspecto muito importante para que a gente ingresse. Então, a gente vai trabalhar nessa direção, vai continuar os esforços para fazer uma reforma tributária e isso aumenta muito a produtividade e o retorno e, por isso, atrai cada vez mais investimentos. Secretária, vamos falar um pouquinho mais do crédito, né? Como é que vai funcionar esse programa Crédito Brasil Empreendedor? Quem é que deve ser beneficiado diretamente? O programa Crédito Brasil Empreendedor, que é um conjunto de medidas focada em micro e pequenos empresários. Então, a gente sabe, a partir da experiência que a gente teve na Covid, na combate à pandemia, onde a gente teve que fazer medidas de crédito para salvar empresas, empregos, vidas, então foram pacotes muito amplos. Dessa vez, a gente entende que as condições já estão normalizadas para empresas grandes, o acesso, o mercado de capitais, na Bolsa, mas o pequenininho sofre principalmente porque não tem garantia. Então, os bancos têm recurso para emprestar. Pensa um microempreendedor individual, um dono de borracharia, um professor de ginástica, uma manicure, ele chega no banco, vem aquela lista de exigências, ele não tem garantia, seja de investimento, seja de imóvel para colocar, e não consegue o empréstimo. Então, os bancos até têm recursos, mas não compatibiliza justamente por isso. Então, o que o governo está fazendo? Criando um fundo, o conjunto dessas políticas, tanto medida provisória quanto Pronamp, o governo federal aporta recursos em garantia para viabilizar com que os bancos façam a concessão de crédito para micro e pequenos empresários. A grande novidade desse programa novo é que a gente conseguiu autorização para oferecer para mês, é a primeira vez que será feita essa oferta para mês, a rodada anterior não teve. Então, que é o microempreendedor individual. Isso, estamos falando de mais de 13 milhões de mês hoje no Brasil. Se você contar mais micro e pequenas empresas, são mais 5 milhões e meio, estamos falando de 20 milhões de micro e pequenos empresários que podem ter apoio de recursos para investir, expandir seus negócios e ajudarem na retomada econômica. Esse setor é muito relevante na geração de emprego e renda no Brasil. E como é que esse crédito, como é que a sociedade pode sentir esse crédito sendo injetado na economia, no dia a dia, na rotina da economia do país? Como é que a gente pode perceber a entrada desses recursos? O administrador, esses recursos do governo federal, eles são aportados num fundo, como eu disse, a gente ainda demora em torno de 60 dias para operacionalizar. Então, o que eu recomendo, e aí foi parte do projeto, a isenção de certidões públicas. Então, a gente, para facilitar o acesso, a gente isentou da concessão desses empréstimos todas as certidões públicas e a gente zerou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, da contratação desses empréstimos. O que eu recomendo? Aquele micro e pequeno empreendedor, o dono da padaria, que está pensando em investir no seu negócio, focar agora no planejamento financeiro. Então, ao mesmo tempo que está muito pujante esse setor e nascem 4, 5 milhões de micro e pequenas empresas por ano, muitas morrem por falta de planejamento financeiro, por falta de capacitação. Então, nesses 45 a 60 dias, quando o recurso vai estar de fato disponível, procurar o gerente, conversar, ver o que vai precisar, já regularizar cadastro. Cada banco tem um tipo de exigência cadastral. Às vezes a empresa está com cheque sem fundo, às vezes vai ter que ter uma certidão do Ministério do Trabalho que tem que retirar. Então, usar esse tempo não só para planejar esses recursos, aqueles que também estavam na rodada anterior e estão com dificuldade de pagar, podem usar isso, né, para rolar e ajudar a pagar e se preparem para quando tiver o recurso na ponta. Então, estamos falando de 87 bilhões de reais que vão estar disponíveis. Se você pegar numa média, no programa anterior, atendemos mais de 1 milhão de empresas e a gente acha que agora, abrindo para os micro e pequenos empreendedores individuais, a gente espera atender muitas empresas. Então, é a hora de empreender e de ir correr atrás e de realizar o sonho de expansão e de crescimento do negócio, né? Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. A senhora falou que 4 ou 5 milhões de empresas nascem por ano. Isso é um bom sinal para a economia? A senhora citou também que muitas delas não sobrevivem exatamente por uma falta de preparação, às vezes por falta de crédito. Essa situação agora pode ter uma melhora com esse crédito fomentado para esse setor produtivo? Sim, porque existe uma facilidade de condição. E todo mundo que sabe que é pequeno empreendedor no Brasil, empreender é uma corrida de obstáculos, né? Então,
Nosso governo tem atuado desde o início para facilitar esse ambiente de negócio. O presidente Bolsonaro sempre fala, vamos tirar o Estado do cangote do cidadão, vamos tirar o Estado do cangote das empresas. Então, a gente fez a lei da liberdade econômica. Então, hoje, você abre uma empresa pequena em 24 horas, antes demorava até 45 dias. Teve o marco de startup, teve a lei de ambiente de negócio. Então, são todas... A gente revogou uma série de multas e exigências para quê? Para facilitar a vida do empreendedor, tornar mais fácil. Qual era a grande barreira? Crédito. Então, ou as taxas eram muito altas, ou as exigências muito grandes. Então, o que vai estar disponível? Assim, hoje, nesse programa do crédito empreendedor, você vai ter 6 a 12 meses de carência para pagar, ou seja, você consegue investir, dá um pulso para faturar, tem a modalidade de que a gente dá garantia em até 30% da receita da maquininha. Então, hoje, com o Pix, né, que foi uma iniciativa do nosso governo, e já tirou quase 20 bilhões de reais em tarifas de todo mundo e democratizou a transação financeira, você pega 30% da receita de maquininha, a União coloca em garantia para tomar os recursos. Então, você vai ter uma série de facilidades, mas principalmente carência de 6 a 12 meses para pagar e até 6 a 12 meses de pagamento e 5 anos de prazo. Então, isso permite com que, como a economia está voltando, e a gente teve que lidar com 2 guerras, né? Teve a pandemia, que foi um choque econômico que ninguém nunca viu. O governo gastou 700 bilhões de reais, não poupou esforço para salvar vidas, empresas, empregos, ajudou governadores, prefeitos, ajudou a população, vacinamos todo mundo. Agora, infelizmente, a gente teve que enfrentar outra guerra, conflito, né? Da Ucrânia, eu falo para o ministro Paulo Guedes, às vezes parece... Quando você está respirando, retomando, vem o conflito da Ucrânia, que gerou a inflação no mundo inteiro, acentuou, né, esse cenário inflacionário que a gente está. Então, isso é para dar pulso, porque, a despeito de todas essas crises, a economia voltou, a gente já cresce a níveis pré-pandemia, estão tendo várias revisões para cima. Então, essa medida é para estimular, dentro de um conjunto de medidas que o Ministério tem elaborado, para dar pulso na retomada. Antes desse programa, secretária, já tinha o Pronamp, né? Mas muitos pequenos empresários reclamavam, principalmente, da dificuldade de ter acesso ao crédito. Isso, de fato, vai mudar agora? Que tipo de modalidade de crédito esse programa pode oferecer? E a gente gostaria de saber se realmente agora esses empreendedores terão acesso ao crédito. A senhora citou a dificuldade, muitas vezes, que eles têm de conseguir um empréstimo e um financiamento junto a um banco, uma instituição financeira. Essa medida agora, de fato, desburocratiza esse acesso? Essa questão da isenção das certidões públicas todas já é uma facilidade bem grande. Você dá o fundo em garantia, existe uma limitação de taxa de juros também para os bancos operarem, e tudo isso facilita. Muita gente que não teve acesso, os individuais, essa linha não estava disponível, então não tinha, e eu acho que agora... você dá acesso para, como eu falei, 13 milhões, mais de 13 milhões de mês. E na rodada anterior, que foram 50 bilhões de reais, foi tudo, né? Então, a gente esgotou, todo o crédito que estava alavancado com aquelas garantias foram utilizadas e, por isso, a gente conseguiu renovar o programa, dado o sucesso na concessão, mas também conversando com os principais bancos que operaram, as cooperativas, o Banco do Brasil, a Caixa. Os níveis de inadimplência estão bem confortáveis e abaixo do que a gente esperava a despeito dessa elevação de taxa de juros recente. Esses recursos todos vêm do Tesouro ou vêm de outras fontes também? Os recursos que chegam na ponta são dos bancos. Como eu falei, os bancos já estão com situação normalizada e têm recursos. A questão é compatibilizar quem pode tomar com como eles querem ofertar. Então, o Tesouro aporta recursos do governo federal nos fundos de garantia. E aí a gente oferece a garantia para o pequeno empreendedor para que eles contratem os empréstimos. É assim que funciona. Secretária, quais são os limites de crédito e em quanto tempo o empreendedor pode ver esse dinheiro na conta? Luiz, na rodada no que a gente chama de Pronamp, né, um dos fundos de garantia, o público-alvo são micro e pequenas empresas e os MEIs com faturamento até R$ 4.800.000. O valor inicial... a partir de R$ 1.000, quanto for disponível, até R$ 150.000, o valor máximo. Na outra modalidade, que são 21 bilhões de reais, que foi aquele que a gente editou por medida provisória, a gente também vai no segmento de médias empresas, então são MEIs, micro, pequenas e médias empresas, com faturamento até R$ 300 milhões.
limitado a 30% para esse grupo, tá? Porque a gente quer concentrar nos heróis nacionais que a gente chama, que são os pequenos empreendedores, e dar fôlego e dar pulso para essa turma. O limite para essa modalidade é 10 milhões de reais. Então, qualquer empresa pode tomar até 10 milhões de reais ou 30% do faturamento da maquininha. Como eu disse antes, o BNDES é o administrador do fundo de garantia. A gente tem ainda umas questões operacionais para o recurso chegar na ponta. O processo é muito digital, tá? Então, do aprendizado anterior, tivemos já uma série de conversas com o BNDES, com a FEBRABAN, para facilitar, e o processo vai ser muito digital. Quer dizer, agiliza, né? Agiliza muito, vai ser muito desburocratizado, e acho que até 60 dias o recurso vai estar disponível. E aí eu reforço o conselho de que, nesses 60 dias, já procure o seu gerente, ou procure a sua agência, ou o seu banco de relacionamento para ir vendo as exigências, os cadastros, regularizar alguma coisa na empresa que seja necessário e faça seu planejamento. JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, a gente fala sobre o programa Brasil para Elas, voltado a mulheres empreendedoras. Voltamos já já. Nós estamos de volta com o JR Entrevista e estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. E agora a gente vai falar sobre o apoio às mulheres empreendedoras, já que o Ministério lançou o Brasil para Elas. Como é que funciona esse programa, secretária? Luiz, esse programa foi pensado em função quando a gente estava desenhando essas políticas de crédito empreendedor, que a gente vinha conversando, e o empreendedorismo é uma trilha muito promissora para a retomada de crescimento do Brasil. A gente teve a sensibilidade de pensar na mulher empreendedora, porque as mulheres sofreram muito com a pandemia. Então, eu brinco, e sou mulher e sou mãe, foi um choque de saúde muito sério, onde muitos de nós perdemos pessoas queridas. Foi um choque econômico jamais visto na história, assim, a magnitude do choque que a gente teve que enfrentar. Existiam estimativas do FMI, por exemplo, de que o Brasil ia cair mais de 10% e caiu só 3,9% e já voltou. E eu brinco que teve a pandemia das mulheres. Então, estamos falando de uma rede pública que ficou 2 anos sem aulas, só voltou em fevereiro desse ano. E tudo que a gente discute nessa questão da mulher e do empreendedorismo feminino, que é a mulher se desdobrar entre a sua carreira profissional, os cuidados com a casa, o cuidado com o idoso e o cuidado com os filhos, a pandemia sobrecarregou muito, e principalmente essa questão de terem ficado sem aulas fez com que muitas perdessem o emprego e tivessem que começar a empreender e se virar em casa. Então, quando a gente estava desenhando essa política de crédito empreendedor que a gente vinha conversando, a gente teve a sensibilidade de tentar, vamos enfocar e acelerar nas mulheres. Eu perguntei ao presidente Bolsonaro por que as mulheres são donas de 80% das decisões de consumo e só 20% do crédito, sendo que hoje estão falando de 30 milhões de mulheres empreendendo no Brasil. Então, tem algum obstáculo que a gente trouxe para o centro da política pública, esse tema, vem sendo trabalhado por redes de apoio, tem várias alianças de mulheres empreendedoras Brasil afora, vinha sendo trabalhado pelo nosso governo no Ministério da Mulher, no Ministério da Cidadania, e a gente agora concatenou isso tudo para focar na independência financeira da mulher e ter a sensibilidade de construir política pública para remover esses obstáculos. Então, se empreender já é um obstáculo, eu brinco que a mulher larga cinco passos atrás nessa corrida, e a gente quer investir em capacitação financeira e técnica, em crédito e em tecnologia para que a mulher facilitar que a mulher realize seus sonhos e conquiste a independência financeira dela e da família. E quais são as condições para essas mulheres terem acesso ao crédito? Qualquer uma pode receber, tem que ser uma empreendedora formalizada. Como é que está essa questão de acesso ao crédito por essas mulheres no programa? E aí cada banco é um, e eu brinco que dinheiro não tem carimbo, né? Então, o bolso não tem lado, dinheiro não tem carimbo, e empreendedor é empreendedor. A pergunta que fica é se há uma questão de comunicação direcionada, e os resultados têm sido extraordinários. O Banco do Brasil lançou a gente fechou parceria dentro do nosso Comitê Nacional de Empreendedorismo Feminino no programa Brasil para Elas. Os bancos fizeram um banco enfocado nas mulheres. Então, a Caixa lançou o Caixa para Elas, o Banco do Brasil, o BB para Elas, e o BNB, o Banco do Nordeste, que é especializado em microcrédito, o Crédito Amigo delas. Os resultados já têm sido extraordinários.
da gente tornar o ambiente mais amigável e investir um pouco mais na capacitação do próprio corpo de gerentes e as mulheres têm sido menos inadimplentes do que os homens. Então, as taxas menores, a depender do banco, vão ser consequência do crédito melhor. E a gente está tentando, junto, construir uma comunicação, um treinamento e uma linguagem para responder a esse desafio e que essa fatia de crédito de mulheres se eleve no tempo. Existe algum desafio especial para esse programa específico? Como é que a sociedade pode, de certa forma, colaborar com essa iniciativa? Além desse comitê nacional que a gente criou e ter desenvolvido, a gente lançou na plataforma GovBR também, que já tem mais de 120 milhões de brasileiros cadastrados. A gente lançou um portal, .gov.br/Brasil para elas. Lá tem toda a trilha e a jornada para a mulher empreendedora, como abrir a empresa, como tirar o CNPJ, como é que declara, os cursos do Sebrae, o Sebrae é nosso parceiro a nível nacional, o direcionamento com os bancos, tem um pouco de cuidado de saúde mental, então é um portal focado na mulher. E aí, além disso, a gente fez um chamamento público para empresas privadas que queiram contribuir com ideias e produtos para o programa. Uma das primeiras iniciativas que a gente está agora elaborando para desdobrar é a gente investir no acesso. Então, o governo hoje, através do programa Auxílio Brasil, dá assistência para quase 20 milhões de famílias e a gente quer se preocupar não só com assistência, mas também dar uma rampa de acesso para essa mulher sair do programa e ter independência financeira para a família. Ela não tem dinheiro para pagar o curso, ela ainda não tem conta bancária, ela não tem internet, então a gente quer focar nessa política de acesso para a mulher começar a empreender ainda antes dessa que já está tomando crédito, além de dar facilidade do crédito, principalmente para as MEIs. Hoje, quase metade dos MEIs são mulheres. Então, essa aí está vindo, a gente está elaborando para quê? Para a gente, em parceria com o Sebrae e com as outras entidades do Sistema S, a gente oferecer, além do crédito, cursos de capacitação e kits profissionalizantes para mulheres do Brasil todo começarem a empreender e darem o primeiro passinho. Secretário, obrigado pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço, Luiz. Obrigada a você e à Rede Record. Nós lembramos que você pode assistir ao programa também no portal R7, no Play Plus, na Record News e em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. O JR Entrevista volta em uma próxima edição. Até lá.